E dizendo: Pai, abençoa a vida do teu servo, usa ele poderosamente. O Pai tem se preparado para trazer a palavra para nós, e agora nós sabemos que vamos ouvir a tua voz por intermédio do teu servo. Abençoa ele, Pai, que nada o distraia, que nada tire a paz deste momento, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, como guardião da tua palavra, esteja agora tomando conta deste momento. Usa o teu servo, ó Pai. Assim nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis ser. Graças a Pai. Amém. Prazer estar com os irmãos com essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para as vidas. Pai, é algo que a gente nunca está preparado. Sabe que é Deus que renova, é Deus que dirige, é Deus que prepara todas as coisas. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que foi falado durante o culto desta noite, que é sobre o amor de Cristo. Porque muitas pessoas hoje têm caminhado e buscado a Jesus Cristo com base em coisas que são precárias e não vão dar o fundamento necessário para você caminhar. Eu lembro quando eu era moço ainda, quando era um adolescente, e na Igreja Batista Unida do Brás, meus pais me levavam à igreja e eu ficava angustiado no final do culto, porque no final do culto era feito, como de costume na época, um apelo. E o apelo, o pastor muito bem preparado, era feito, né, muitas vezes colocado como: você vai para o inferno ou vai para o céu? E eu ficava desesperado, né? Muitas vezes meu coração palpitava. Eu lembro eu acho que eu fui, era uma igreja extensa, então eu ia, né, até o altar. Eu lembro das vezes que o pastor colocava a mão no meu coração, o pastor Joia, e falava: o seu coração está batendo forte, né? Pela aquela decisão e pela aquela peso, né? Mas voltava, né? Muitas vezes voltava para o meu dia a dia, voltava para o mundo, começava a me envolver, e eu muitas vezes começava a me afastar de Deus, né? E eu comecei, né? Hoje eu reflito e penso que o temor e o medo de ir para o inferno não é a base que vai nos dar condições para caminhar com Jesus Cristo. Então, quando eu passava aquele temor daquele culto e daquele momento, eu voltava para o meu mundo, voltava para as minhas amizades, voltava para o bairro e era engolido pelo mundo novamente. E quantas vezes eu acho que eu fui talvez o recordista de ir na frente da Igreja Batista do Brás, porque cada domingo, e nada, né, muitas vezes eu não me firmava, porque eu tomava uma decisão, às vezes da minha maneira equivocadamente, simplesmente por temor. O temor ao inferno. Não, você está falando para o inferno. Mas quando Deus me mostrou um caminho muito superior, muito maior do que isso, meus pés começaram a ter outros fundamentos. E é isso que eu queria conversar e falar com os irmãos nesta noite, que é o amor de Cristo nos rende e nos transforma. Robert Charles Sproul tem uma frase que ele diz: quanto mais compreendermos quão amável Deus tem sido para conosco, mais nos inclinaremos a amá-lo e servi-lo. E é isso que aconteceu comigo.
quanto mais eu aprendo o que o Jesus fez pela minha vida, que amor é esse, mais eu consigo me render, mais eu consigo confiar, mais eu consigo me entregar a Ele. Então a base do nosso relacionamento com Deus não deve ser o temor, deve ser o amor, e também não deve ser o interesse. Existe uma pergunta que Satanás faz, está em Jó, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 8 a 10, que é uma pergunta muito atual, que fala: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde ou de graça teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe em tudo, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então nós percebemos aqui que essa é a pergunta talvez para as nossas vidas, e muitas pessoas são atraídas a buscar a Deus, a buscar a Jesus, porque nós é falado e é pregado que Ele vai te encher de riquezas, de bens, vai te encher de coisas materiais. E é interessante nós vermos como Satanás questiona, pergunta para Deus: mas você acha que Jó ele serve assim porque ele é rico? Em outras palavras, num linguajar que nós entendemos, que Satanás estava falando para Deus: ele te serve, ele é um homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal, que o Senhor cercasse ele de bens, tira para ver se ele não te amaldiçoa. Então essa é algo que hoje em dia muitas vezes nós vemos as pessoas se basearem a sua vida com Jesus Cristo com base nos bens materiais. Então eles seguem a Jesus Cristo desde que exista uma expectativa, uma esperança de que eles vão viver vão ter muitos bens, vão viver milagres. Então existe aí uma diferença. Muitos buscam por bens e nós buscamos a Jesus Cristo por quê? Eu coloquei uma imagem que remete ao casamento, né? Então ela remete ao casamento nesse slide. E a gente, quem gosta de fazer, né? Conhece, às vezes amigo, quem já não passou por uma situação de tentar juntar duas pessoas solteiras num namoro, e quem sabe num casamento? Quem não faz o papel muitas vezes de cupido, né? Muitas vezes você tem um parente, um amigo, falando: acho que daria tão certo se conhecesse aquela outra pessoa, acho que eu vou tentar ajudá-los a se encontrarem. E nós queremos fazer, né? A gente quer o bem dos dois. E quantas vezes a gente não quer? Olha, está tão certinho esse casal, ia ser uma coisa tão bonita, acho que os dois tem tudo a ver. Imagina se você chegasse nesse momento e você fizesse essa apresentação para o seu amigo, para a sua amiga, da outra pessoa, falasse: olha, ela é uma pessoa muito rica, quero apresentar uma pessoa para você namorar, para casar, ela é muito rica, tem muitos bens, vai te encher. Se você casar com ela, você não vai faltar nada para você. Você vai ter roupas que você queira, qualquer roupa que você queira comprar, você vai ter sapato. Ele já vai te dar um carro sério já disso.
fui casar com você, ele não vai ter muito, ela é muito rica, vai ter um carro zero, casa na praia, morar numa cobertura. Se a pessoa fala, nossa, gostei, vamos celebrar esse casamento? O que a gente diz, né, nos dias atuais? Nós dizemos, isso é interesse, é puro interesse, né? Nós vemos muitas vezes, né, casais que você olha assim, nossa, mas como que a pessoa pode ter 90 anos e a menina tem 20? Que casamento é esse? Né? Não pode ter um, porque seu bisavô dela já está numa situação difícil e ela com 20 anos, como pode ser? Nós somos remetidos naturalmente a olhar e falar, isso não tem amor, não. Isso é algo feito e baseado simplesmente em interesses. E é isso que Satanás está falando sobre o Jó. Ele tira isso tudo dele e vai ver se ele não larga de seguir a Deus. Mas Deus nos mostra que talvez para mim o medo não foi suficiente para seguir a Jesus. Os bens vai te trazer só uma frustração e uma enganação de seguir a Jesus. Muitas vezes hoje se promete, você vai conseguir, vai conquistar, mas existe algo sólido, que quando nós compreendemos, a nossa vida muda, que é o amor de Jesus Cristo. Eu queria estar lendo com os irmãos uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15, que é a base da nossa fé em Jesus Cristo, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele traz uma palavra que é constrange. Outras Bíblias dizem impulsiona. Então, o amor de Cristo, ele deve nos impulsionar e nos constranger no sentido de nos espremer para o sentido de buscar, de caminhar com ele. Esse é o amor que Paulo viu. Paulo não entendeu como eu posso ser aquele que persegue os cristãos, aquele que tortura, que mata, que odeia eles. Como Jesus pode me perdoar e me chamar para agora virar um pregador do Evangelho? Como pode acontecer isso? Aquele que eu perseguia me ama. Então hoje eu pretendo, com algumas breves passagens sobre o sacrifício de Jesus Cristo, mostrar fragmentos, fragmentos do amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas, e que esses fragmentos podem te impulsionar a mudar, a servir a Deus, a ter uma nova vida. O amor de Jesus Cristo é como um mar, que muitas vezes não tem como a gente chegar à profundidade. Tem, a profundeza do mar, tem lugares que o homem não consegue chegar. E o amor de Cristo é algo muitas vezes que você fala, não entendo porque esse amor por mim. Isso que me constrangeu e hoje me mantém com a minha fé em Jesus Cristo. Quando você olha e fala, não, que amor é esse que não existe nesse mundo? Que amor é esse que não existe aqui? Então, queria pegar pequenas passagens de Jesus Cristo no seu sacrifício e que essas passagens possam falar ao seu coração e que você hoje possa entender um pouco mais. Não há como esgotar o amor de Jesus Cristo, mas que hoje nós possamos entender um pouco mais que amor é esse que nós tanto falamos, como pregamos, que é um amor que não é um amor só de fala, Muitas vezes a pessoa fala, eu te amo, mas você vai ver nas atitudes e fala assim, me ama, com as atitudes ele me ama. Jesus Cristo
Ele não fala apenas, ele tem atitudes de amor pelas nossas vidas. Muito diferente do que nós vivemos. Muitas pessoas falam, aí você vai ver as atitudes e fala, nossa, que atitude é essa? Você ama como você... Quantos já não viram essa questão? Ah, matei por amor. Ué, mas você matou? Como você pode matar por amor? Então você não ama. Quem ama não vai matar a outra pessoa. Então, em Jesus Cristo nós encontramos algo que não existe nesse mundo. Em Jesus Cristo nós encontramos um amor que não dá nem, é muito superior ao amor de uma mãe por um filho. É muito superior do que qualquer amor que nós possamos viver verdadeiramente nesse mundo. E por isso eu queria ler o primeiro texto que está em João, atitudes de Jesus Cristo no seu sacrifício que devem nos impulsionar a servi-lo e mudar-nos. João 18. (3 a 6). Todos acharam? Tem uma passagem que João relata de uma maneira muito especial. Quando Jesus foi preso, ele disse: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Nós vemos aqui algo muito extraordinário e sobrenatural. Jesus, naquele momento, ele tinha autoridade. Ele não foi levado pelos soldados de uma maneira obrigatória ou sem poder se defender. Ele tinha autoridade ainda naquele momento. Ele tinha toda a autoridade. Ele abdicou dessa autoridade para que nós fôssemos recebidos como filho de Deus. O que isso significa abdicar? Abdicar é bem diferente de você não poder se defender. Abdicar é abrir de mão de algo que ele tinha autoridade. Ele abriu de mão disso. Quando o texto relata que os soldados caíram, quando ele disse: sou eu, Jesus, o que aconteceu, na verdade, é que ele tinha autoridade. Ele não foi preso, ele se entregou. Ele poderia resistir e eles não teriam colocado a mão nele. Ele poderia resistir e falou: não vou. E o texto demonstra isso. A autoridade estava presente em Deus, em Jesus Cristo, mas ele abdicou. Ele abriu mão de algo que era por direito dele. Ele abriu mão, foi voluntário. Já imaginou alguém que pode se defender e não se defender? Nós naturalmente agimos de uma maneira diferente. Se alguém faz alguma coisa com a gente, até de maneira natural nós nos defendemos. Nós de alguma maneira refutamos às vezes aquela agressão injusta, Jesus poderia se defender, tinha todas as condições e toda a autoridade, e ele abriu mão do seu poder. E me lembro de um texto que está em João 1,12, que fala que todos que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, ou tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus, porque Jesus uma vez abriu mão do seu poder. Nós hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Que nós possamos entender, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, para que nós possamos estar numa situação hoje, diante de Deus,
Ele se sacrificou por nós. Ele abriu mão e cumpriu a ordem do Pai. Ele abriu mão para que chegasse o benefício, até nós. Então, nesse texto nós vimos que Jesus tinha todo o controle. Mesmo tendo todo o controle da situação, ele se entregou. E porque ele se entregou, hoje você pode, se você recebeu e aceitou Jesus Cristo como Salvador, você é filho de Deus. Em Lucas 22, 47 a 51, traz também outro traço de Jesus, que é surpreendente em falar, quando diz, Lucas 22, de 47 a 51, falava ele ainda, quando chegou a multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos-nos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixa-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus ainda ele tem o poder de cura mesmo naquele momento. E ele tendo esse poder de cura, ele não se curou. Ele poderia se curar. Ele foi afligido, esbofeteado, esmurrado, chicoteado, pregado numa cruz. Ele tinha condições, assim que ele curou Malco, chamado o servo sacerdote Malco, assim que ele curou a orelha, ele teria condições de se curar. Ele teria condições, mas ele abriu mão, abdicou desse poder de cura que ele tinha, sofreu as dores dos chicotes, sofreu as dores da tortura que ele passou, sofreu as dores para que nós hoje pudéssemos ser curados na nossa alma. Que Jesus é esse? Que abre mão de algo para que nós possamos receber o bem. Ele recebeu o mal que era destinado a nós, para que nós nos fosse destinado o bem. Que troca injusta é essa? Isso é o amor de Jesus Cristo. Que troca é essa? Ele trocou e sofreu o mal que era destinado a mim, para que hoje eu pudesse, num momento difícil, falar, Senhor, cura-me. Nós não teríamos momento de intercessão se Jesus não tivesse passado pela cruz e aceitado a dor e não se curar, mas porque ele abdicou desse poder que ele tinha, dessas condições que ele tinha, nós podemos interceder ao Pai. Isaías 53, verso 5, no finalzinho do versículo diz que as feridas que Jesus levou nos trouxe a cura. Que ele foi afligido, que as doenças foram imputadas a ele. Então, se nós temos o benefício hoje de podermos orar a Deus, clamar pela sua cura, e na sua misericórdia e soberania ser curado, é porque ele abriu mão de ser curado naquele momento. Ele abriu mão. Nós não temos mérito algum, nós não temos direito algum, mas porque alguém abriu mão e sofreu por nós, nós temos esse direito. Quantas pessoas nós somos curados de alma, temos a nossa vida transformada, mas pelos nossos méritos, não, porque um dia ele abriu mão disso
ele abdicou. Não é, né? Hoje a gente vê e a gente muitas vezes exalta quando tem. Hoje até que não está acontecendo, mas quando tinha assalto à banca, aí troca de reféns, né? Aí troca a senhora, a criança, por um jovem, troca de um homem, um policial militar. A gente fala, nossa, que policial militar, que atitude bonita ele fez, que atitude bonita, ele aceitou para liberar, né, para ser liberado uma senhora, uma pessoa que está doente, uma criança. Ele aceitou ir no lugar daquela pessoa. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Ele não apenas foi no nosso lugar, mas ele ficou. Ele poderia chegar e falar, não quero, acabou, vou me libertar, eu vou me curar. Porque quantas vezes fizeram a pergunta, desce da cruz, se você é realmente Deus, desce da cruz. Ele poderia descer da cruz, ele poderia ter descido daquela cruz, mas foram os nossos pecados, as nossas vidas que o mantiveram lá. A expectativa de ver nós um dia curados, libertos, sendo feitos filhos de Deus, o manteve naquela cruz. Em Lucas, em Atos 8, 32 e 34, Felipe encontra o eunuco e ele está dizendo sobre Jesus Cristo. Então ele está, nessa passagem bíblica, Felipe explica para o eunuco a passagem que ele estava lendo. E ele diz, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Aí no versículo 35 diz, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Jesus abdicou e aceitou ficar mudo no sacrifício, para que nós pudéssemos abrir a nossa boca e anunciar o seu evangelho. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus Cristo sofreu para que nós tivéssemos autoridade hoje de falar de Jesus Cristo para outras vidas. A Bíblia fala que como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. E eu penso comigo muitas vezes assim, quantas vezes nós falamos o que não devemos? Senhor, eu não consigo ficar calado, não consigo fechar minha boca e falo o que não deve. Falo, Jesus morreu na cruz, foi sacrificado e ficou mudo por nós. Será que nós não conseguimos, numa situação que nós não devemos falar, ficar mudos por Jesus Cristo, olhando para o que Ele fez nas nossas vidas? Só que nós temos que retrucar tudo que é nos falado? Será que nós devemos revidar tudo que é feito? Ou nós esquecemos de que alguém, né? Ou nós esquecemos de Jesus Cristo se sacrificou pelas nossas vidas, calado, e nós não conseguimos, né? Esse é o amor inconstante. Quando nós olhamos para as atitudes de Jesus Cristo, falamos, não, algo tem que mudar na minha vida. Quando eu olho para o que Ele fez por mim, falo, eu sei que tem valor, era para eu estar no lugar dele. Ele pagou um preço que era para mim pagar, e hoje eu posso ser chamado filho de Deus. Hoje eu posso clamar a Deus e ser curado. Hoje Ele me dá autoridade para pregar o evangelho dele. E eu muitas vezes falo, não consigo. Nós muitas vezes fechamos as nossas bocas quando devemos abrir, e às vezes abrimos as nossas bocas quando devemos fechar. Que Deus, nesta noite, nos dê sabedoria também nessa área. Senhor, tem momentos que eu preciso abrir minha boca. Talvez eu não vou ficar bem com aquela pessoa, talvez eu não vou ficar bem naquela situação, mas eu preciso anunciar o seu evangelho, eu preciso falar a verdade para aquela pessoa.
E tem momentos que você precisa fechar a boca. Que Deus nos dê sabedoria e direção para saber o momento exato. Muitas vezes nós trocamos. Nós falamos quando não é para falar e deixamos de falar quando é para falar. Que Jesus Cristo possa estar nos dirigindo. Jesus Cristo abriu mão de tantas coisas pelas nossas vidas. Que isso possa servir, como Paulo, como nós lemos em 2 Coríntios 5,14, uma mola propulsora para você mudar. Isso me constrange. Foi isso que me constrangeu. Hoje, quem me conheceu no passado fala: nossa, esse não é o Marco do passado. Porque quando eu entendi esse amor, eu não consigo, a não ser me render a esse amor. A única coisa que eu consigo fazer é me render ao Senhor. Muda o que tem que ser mudado, altera o que tem que ser alterado. Porque o que o Senhor fez por mim, ninguém faria. O valor que o Senhor deu para mim, ninguém daria. Nós éramos imputados como aqueles que estavam perdidos. E Jesus veio através do seu sacrifício, demonstrando atitudes do seu amor, e nos resgatou. E para estar finalizando, eu queria ler um texto que está em Marcos 15, que diz: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em alguns outros falam: por que me abandonaste? Ele foi separado do Pai nesse momento, quando os pecados, nossos pecados, foram imputados na vida dele, para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Jesus Cristo. Ele foi o maior sofrimento que ele teve na cruz, foi se sentir abandonado pelo Pai, para que nós possamos ser acolhidos pelo Pai. Sempre naquele momento ele se sentiu abandonado, foi para que hoje você possa se sentir abraçado por Jesus Cristo. Existe um texto que reflete muito esse slide que está aí, está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Porque ele foi abandonado, nós fomos reconciliados. Que nós possamos ver nessas atitudes de Jesus motivos sem par para que nós possamos continuar firmes no seu caminho. E como eu disse, isso é apenas um fragmento. O amor de Jesus, quando você começa a ler a Bíblia, tem muitos e muitos e muitos outros textos que nos surpreendem. Então ele abriu mão do seu poder para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele abriu mão da sua cura para que pudéssemos ser curados na nossa vida, na nossa alma, até no nosso físico. Ele fechou a sua boca para que nós pudéssemos abrir a nossa boca anunciando o Evangelho. E ele foi abandonado pelo Pai para que nós fôssemos reconciliados pelo Pai. Que amor é esse? Se fôssemos colocar numa balança, se fôssemos colocar hoje como se fosse um contrato, muitos diriam: não, isso é um contrato ilegal, é um contrato, o pessoal chama leonino, é um contrato que só tem benefícios para uma parte, a outra só está assim, só tem ônus e outro só tem bônus.
Se nós fôssemos olhar e pensar, mas que isso? Ele pagou o preço pela minha vida, ele pagou o preço para que eu pudesse ser salvo, ele pagou tudo. Que coisa injusta essa. Tanto que hoje, se nós fôssemos, a lei não permite, olha que interessante, a lei não permite, se alguém cometer um crime, meu filho cometeu um crime, a lei não permite que o pai pague pelo crime do filho. Eu vou ser preso no nome do meu filho, no lugar do meu filho. A lei não permite. Não é você, é seu filho. Se há crime, se ele cometeu um crime, roubo, homicídio, quem é que vai cumprir? Ele. Não, mas eu quero cumprir no lugar. Ele, não, isso não pode. É como se acontecesse algo, é algo tão diferente, algo tão grandioso que nós não aceitamos isso. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele fez isso pelas nossas vidas. Que esses atos de Jesus Cristo na cruz possam nos servir para mudar as nossas vidas, possam servir para mudar as nossas atitudes, e que possa servir para confiarmos mais em Jesus Cristo. Ele não precisa provar o seu amor. Tem um versículo que diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando seu filho para morrer na cruz sem ainda pecadores. Ele não precisa, a prova já foi dada. E nós muitas vezes queremos viver com Jesus algo assim, como se fosse às vezes você vive com a esposa, com o namorado, prova o seu amor, você me ama mesmo, prova. Nós não temos que ter essa dúvida. Jesus já provou o seu amor na cruz. Então que nós precisamos sair desta noite com plena confiança. Minha vida foi colocada no altar e diante de Jesus Cristo. Confia no seu amor. O que vai acontecer? Ele sabe o melhor para a minha vida. E Ele fará o melhor para as nossas vidas. Vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante de Deus, que nós possamos sair daqui mudados, como o apóstolo usa uma palavra diferente para a gente, constrangidos, impulsionados a sermos diferentes quando nós somos colocados de frente com o amor de Jesus Cristo. É isso que muda as nossas vidas, meus irmãos. É isso que vai mudar a sua vida. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos nos render, Senhor, ao seu amor, porque não há nada que podemos comparar, Senhor, nesta terra, a esse amor que se entregou pelas nossas vidas, que padeceu pelas nossas vidas, que pagou um alto preço, que foi preço de sangue na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, ser livres, Senhor, da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos estar destinados, Senhor, à eternidade contigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, através do teu amor, Senhor, a tua salvação, a tua libertação, a sua cura chegou às nossas vidas, ó Pai. Nos transforma, Pai, para que nós possamos levar esse amor para outras pessoas, e que esse amor possa verdadeiramente nos constranger e nos mudar, Senhor, as nossas atitudes, as nossas posturas, o nosso caminhar, e que nós possamos ser usados, Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Nos ajuda, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se sacrificou pelas nossas vidas. Que nós possamos reconhecer, honrar, glorificar e louvar o Seu nome, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Renova, fortalece, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com um ânimo renovado, Senhor. Porque hoje ouvimos um pouco mais, Senhor, de algo inesgotável, que é o Teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.